18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6h02 em Manaus, começando pra você mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Alô, Karime Leão. Fala, Carlão, boa noite. Boa. Muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite com a sua participação aqui no programa, aqui no 18 horas. Anote aí, participe, 994887592. Tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. A gente quer saber o que você pensa, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas e vale também uma sugestão de assunto. Claro, anote aí, 994887592. 18 horas. Começando conferindo os destaques do dia do programa. Cheia 2025 sobe de 8 para 9 as cidades em situação de emergência no Amazonas. Atenção para o golpe. Criminosos usam joguinhos de celular para infiltrar vírus e entrar nos aplicativos bancários. Dados do IBGE revelam que o Amazonas tem a segunda pior taxa de ruas arborizadas do Brasil. Distribuição de peixe acaba em confusão e indignação dos moradores no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Legal, 6h03, é isso aí. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta sexta-feira, 18 de abril de 2025. Você confere a partir de agora até às 7 da noite. 18 horas está no ar aqui no melhor Mix do Brasil. 6h03. 18 horas. Karime, nós começamos daquele jeito, né? Dando uma geral no trânsito em Manaus. Exato. Hoje em especial nós vamos saber como é que está a movimentação, como é que está lá no Santuário de Fátima, que saiu a procissão do Senhor Morto às 4h30 da tarde agora em direção à Igreja da Matriz. O repórter André Meirelles está por lá e traz pra gente as informações de como é que está a movimentação, se tem rua interditada ou não. Boa noite, André. Conta pra gente. Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite você que nos acompanha ao vivo aqui na 100.7. A gente vai começar falando do acesso à Rua Fortaleza, né? Uma informação importante, a Rua Fortaleza aqui do bairro Adrianópolis, a rua que fica de frente à igreja, tá fechada, né? Esse acesso aí para poder ir pela Rua Fortaleza tem que ser feita na segunda rua, aquela ali do semáforo, né? E no mais, o trânsito segue livre com poucos veículos também pela Humberto Calderaro. A gente está se aproximando agora do centro da cidade, onde está acontecendo o apoio, né, dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que estão acompanhando essa procissão que acontece aqui nas ruas do centro de Manaus. A informação é de que as ruas não estão sendo interditadas, as ruas estão sendo fechadas com o apoio dos agentes do IMU até que a procissão passe ali pelo local, os fiéis passem nessas vias, porque eles não vão ficar parados, eles passam pelas vias com o apoio então dos agentes de trânsito e em seguida a via é liberada e assim até chegar ao local final ali da procissão. E a gente também está aqui pelo centro da cidade, né? Aqui nessa Avenida Getúlio Vargas, por aqui bem nesse semáforo próximo à Academia Live, tem um agente aqui de trânsito para orientar a procissão que acontece nesse momento na Avenida Getúlio Vargas, no sentido bairro Centro, próximo à Live. Aqui nesse momento está interditado, então tem que fazer o desvio quem vem aqui por esse local. E a gente continua aqui para trazer mais informações mais detalhadas daqui a pouco, Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Então, a procissão saiu do Santuário de Fátima e segue em direção à Igreja Matriz. Obrigada, André. Daqui a pouco você volta com mais informações. 6h05, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, chegamos à sexta-feira com o aumento das cidades em emergência no estado por causa da cheia. Subiu de 8 para 9, segundo o boletim do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais do Governo do Amazonas. Exato, Carlão. Ainda segundo o boletim, dos 62 municípios, 17 cidades estão em alerta e 36 em atenção por causa da cheia. As cidades mais afetadas são Maitá, Apuí, Manicoré, Boca do Acre, Guajará, Ipixuna, Novo Aripuanã, Benjamin Constant e Borba. Olha, toda essa situação grave é a calha do rio Madeira,
cheia. Em todo o Amazonas, mais de 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pela cheia. Famílias, inclusive, já foram forçadas a abandonar suas casas por causa do avanço das águas. O repórter Kennedson Paz está acompanhando essa situação da cheia, conversa ao vivo com a gente aqui do 18 horas. Boa noite, Kennedson. Então, por causa de toda essa situação difícil, foi liberado inclusive o saque do FGTS por calamidade para a população do município de Apuí, não é isso? Agora, explica pra gente quais os critérios e como esse benefício está chegando para quem foi afetado pela cheia. Kennedson Paz, boa noite. Oi, Karime, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente agora aqui na Mix Manaus. Então, Karime, esse fator calamidade social, ele já é um dos requisitos para que você possa fazer o saque do FGTS. Só que, em algumas ocasiões, é necessário que você vá até uma agência bancária para que você possa solicitar esse benefício de saque do FGTS devido a uma calamidade pública. Só que pelas condições em que nós temos ali no município de Apuí, a realidade é completamente diferente. O município de Apuí está completamente de difícil acesso, não tem nenhuma ligação terrestre, a situação está complicada por lá. Inclusive, a gente falou aqui no 18 horas sobre a dificuldade até para chegar alimentos e outros insumos básicos para o município de Apuí. Foi necessário o envio de uma balsa do DENIT para poder chegar esses mantimentos para este final de semana agora, que já está chegando, vai amanhã, né? Basicamente já iria faltar para esse período agora inicial. E o que acontece é que os moradores daquela região, eles podem fazer o saque do FGTS devido a essa condição de calamidade. Quem mora nessas áreas, Karime, nessas áreas afetadas que já foram identificadas pela Defesa Civil, eles têm um prazo para poder fazer esse saque que vai até o dia 15 de julho. Para quem tem direito a esse saque, são pessoas que já trabalharam de forma CLT, tem ali dentro do próprio FGTS um saldo disponível. Isso daí equivale ao saldo disponível, você pode fazer o saque. O número também que você pode sacar, ele chega até R$ 6.220, então você pode fazer o saque até desse limite máximo, que é de R$ 6.220, dependendo também, é claro, se você tiver esse valor disponível. Também outro dado interessante, você pode fazer esse saque do FGTS agora, quem é do município de Apuí ou quem tem familiares no município de Apuí também pode orientar as pessoas em relação a isso. Se você já tiver feito um saque em um período de 12 meses, por exemplo, você não pode sacar. Por exemplo, nesse período de 12 meses, você já tinha feito uma solicitação devido a uma condição de calamidade. Aí agora tem uma outra situação, não pode. Mas, infelizmente, essa é uma realidade da população amazonense, porque a gente passou de uma seca histórica, severa. Que também foi uma calamidade. Foi uma calamidade e agora já é 6 meses. O tempo foi muito curto. Em 6 meses. De um desastre para o outro. Uma calamidade para outra já é muito grande. Então, realmente, esse é um termo que chama a atenção e pode colocar dificuldade para essas pessoas, né? Mas em relação a tudo isso, foi instituído um comitê permanente para que possa monitorar a realidade dessa população no interior do estado. O governo já disse que iria enviar as primeiras ações e essa força-tarefa começou agora na quinta-feira, onde foram enviados principalmente para os municípios de Humaitá, Manicoré e Apuí. Foram enviados ali os primeiros mantimentos para essa galera, ajuda humanitária, né, para esses municípios, que foi ali de cesta básica, caixas d'água, purificadores de água, também copos de água potável. Basicamente foi levado isso daí para os municípios do interior do estado. Isso é uma primeira ação agora desta semana para levar esses mantimentos. Segundo o governo do estado, a gente já tem ali no total mais de 23 mil famílias diretamente impactadas com a cheia do rio em todo o nosso estado do Amazonas. A gente falou que 530 famílias lá no município de Humaitá, que o comandante Dan esteve por lá, tiveram que abandonar as casas. Então, é uma realidade muito dramática que as pessoas estão saindo de casa devido a essa cheia que já está se tornando histórica e dramática, porque a cota do rio já praticamente já está ali, já muito próximo. E a gente sabe que, infelizmente, essas informações sobre a cheia dos rios, elas são ainda ruins porque
o rio ele pode encher até julho. E agora a gente tem 62 municípios, dos 62, 9, como vocês mencionaram, estão em situação de emergência, 17 em alerta, 36 em atenção. E como a gente já viu, a gente noticiou nessa semana que eram 18 em alerta, um já passou para estado de emergência, então é possível que durante a próxima semana outros municípios também eles acabem se enquadrando dentro desse estado de emergência, e quando estão nessa condição, eles também recebem verba federal, até recebem ajuda do governo federal também para superar esse momento de crise, né, Karine? Para minimizar os impactos. Com Agora, certeza. A gente já tem noticiado que essas cidades, principalmente do sul do estado, já estão passando por essa dificuldade há mais de um mês. Com certeza. Tá? Toda ajuda é bem-vinda, tá certa a ação do governo do estado do Amazonas em enviar a ajuda, mas já chega tarde. Afinal de contas, a gente noticiou aqui famílias precisando de água e comida. O básico do básico. Com certeza. E chegou ao ponto dessas famílias, né? 23 mil famílias precisarem sair de casa. Mais de 23 mil famílias afetadas. Imagina, gente. O total é mais de 60 mil pessoas. Que precisaram sair o total no estado do Amazonas afetadas diretamente pela cheia. Mais de 60 mil pessoas. Ou seja, já é muita gente. Essas pessoas precisaram sair de casa e estão indo para onde? Com a assistência de quem? Também, Karime, evidencia também a falta de estradas, né? A gente está falando da BR-230, que é a nossa transamazônica, completamente submersa, que é uma rodovia extremamente necessária. Agora, na condição, estamos na nossa BR-319 também com pontos alagados, e isso daí só reflete o quanto a gente precisa das nossas rodovias, né, Karine? Sem dúvida. Muito obrigada pela apuração, pelas informações. Kennedson Paz. Valeu, quem agora 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, continue aí em 100,7 daqui a pouquinho. Distribuição de peixe acaba em confusão e indignação dos moradores do bairro da Compensa, na zona oeste de Manaus. Esse é o nosso assunto em instantes. Já, mais detalhes para você sobre esse assunto. 18 horas. Olha, a gente segue em atenção, tem golpe novo aí na praça. Agora os criminosos estão usando joguinhos de celular para infiltrar um vírus no celular das pessoas e assim acessar os aplicativos bancários, olha aí, e roubar todo o seu dinheiro, né? Todo o dinheiro que está na sua conta. Então é uma situação bastante delicada essa. Muito, joguinho de celular qualquer criança pode baixar e ficar jogando. Especialistas explicam que essa modalidade de golpe é uma evolução da mão fantasma, que promove fraudes bancárias de forma automática no celular da vítima. O repórter André Meirelles conversou com especialistas sobre o assunto e traz mais detalhes pra gente. O golpe do trojan bancário é um tipo de crime que ocorre quando a vítima autoriza a instalação de um aplicativo malicioso que pede permissão de acessibilidade. Essa permissão é uma ferramenta nativa do Android criada para pessoas com deficiência, mas é usada indevidamente pelos criminosos. O golpe funciona quando o aplicativo malicioso pede permissão de acessibilidade. O vírus pode funcionar mesmo com o celular desligado e pode redirecionar o Pix quando a vítima tenta fazer uma transferência. Os especialistas da plataforma Kaspersky recomendam que, para evitar o golpe, o usuário deve baixar apps apenas de lojas oficiais, não conceder permissão de acessibilidade, ao menos que seja necessário. É essencial também habilitar a autenticação de 2 fatores para proteger contas online e sempre usar uma solução de segurança para impedir o acesso a sites falsos e instalações de malwares. Em outro tipo de golpe, mais antigo, porém que ainda continua fazendo vítimas, o perito em crimes cibernéticos, o Anderson Castilho, fala sobre evitarem cair nesses golpes de transferências bancárias do falso parente que pede Pix. O ponto que eu sempre falo que se a pessoa seguir esse ponto vai funcionar é não ceder à pressão. Esses golpes têm várias categorias, mas uma coisa em comum, eles sempre tentam forçar você a fazer aquela transferência naquele momento, naquela hora, porque sabem que depois de ter feito, eles ficam com o dinheiro rapidamente. Então, façam 3 coisas. Primeiro, espere, já que a outra pessoa que está pedindo pode ser irmão, pai, marido, o que for, segure a ansiedade. Segundo, tente falar com uma outra pessoa, falando, ela está pedindo essas transferências. Qualquer transferência bancária tem que segurar, esperar para enviar. E o terceiro, certifique-se de uma ligação ou um vídeo que você está falando realmente com aquela pessoa que está pedindo aquela transferência ou aquela instituição. Caso contrário, não faça qualquer tipo de transferência bancária via Pix.
Em caso de golpe do Pix, a primeira ação é contatar imediatamente o banco e registrar uma reclamação solicitando a devolução do valor através do mecanismo especial de devolução, o MED. Além disso, registre um boletim de ocorrência na polícia e, se possível, denuncie o golpe ao Banco Central. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Mix. Política. Vamos falar agora sobre a política local com Nathalie Moraes e Kennedson Paes. Boa noite, senhores. Boa noite mais uma vez, Kennedson. Boa noite. Vamos lá, Nathalie. A filiação da professora empresária Maria do Carmo Cefaí, que você trouxe pra gente ontem ao PL, agitou os bastidores da política local. Ela já se coloca como pré-candidata ao governo do Amazonas com apoio da direita bolsonarista. Enquanto isso, do outro lado, o senador Omar Aziz também articula uma pré-candidatura. A gente já sabe que ele é, inclusive, o nome apoiado pelo prefeito Davi Almeida para o governo do estado do Amazonas. Então, já existe uma expectativa, de fato, concreta de que o senador vem para a candidatura do governo do estado? Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime, Carlão, Kennedson Paes e a todos os nossos ouvintes que nos acompanham nessa sexta-feira da paixão. Mas agora vamos falar de política, porque a gente já está respirando 2026. Eleições 2026, exatamente. E aí, Karime, respondendo a sua pergunta, a expectativa é que o senador Omar Aziz ali oficialize a sua pré-candidatura ao governo do Amazonas já nessa próxima semana, ou seja, a partir de segunda-feira a gente já pode começar ali a bater os tamborins, porque deve vir novidade nos próximos dias ainda, na semana que vem. E ele deve, sim, né, se posicionar ali como o principal nome de oposição à direita aqui do nosso estado. Não é de hoje, né, que ele vem se mostrando durante o governo, né, durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele já se mostrava ser uma oposição bastante pesada no Senado, e aí isso deve manter. E, inclusive, ele vem aí com o apoio do PT, do presidente Lula, e também do senador Eduardo Braga, do MDB. E como você adiantou, Karime, né, possivelmente a gente já tem ali as reuniões mais adiantadas, tudo alinhado, de que ele também deve ser o candidato ali apoiado pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida. E aí, desse outro lado, a gente tem a chegada da Maria do Carmo Cefaí, que entrou pro PL, ela foi articulada, né, a gente pode dizer assim, que foi uma estratégia realmente colocar ela ali para 2026, já que o deputado capitão Alberto Neto deve sim disputar o Senado, como o Kennedson Paes falou pra gente aqui durante essa semana. Mas, a Maria do Carmo Cefaí deixou claro, ela só aceitaria entrar nesse jogo se fosse como cabeça da chapa, e aí foi acatado, tanto é que ela é o principal nome aí para essas eleições por parte do PL. Mas a gente falando aí de eleições 2026, na semana passada, a última pesquisa foi divulgada aí pelo Instituto Real Time. E aí a Maria do Carmo apareceu ali com 16% de votos, né, das intenções de voto, atrás ali do Omar Aziz, que ficou com 28%. E aí, os dois, né? Exato. Uma boa posição. Ela cresceu muito, né, quando ela fez a campanha. Verdade, Carlão. E aí, nessa pesquisa, eles também, ainda que ele negue, né, e ele já tem até afirmado durante algumas entrevistas que ele realmente vai apoiar o Omar, nessa pesquisa também colocaram ali o prefeito Davi Almeida como um possível candidato, e ele apareceu ali empatado com o senador Omar Aziz, tá? Com 28% das intenções de voto, Karime. E ele inclusive pediu para não incluir ele, né? Mas não tem jeito. Olha só, falando em prefeito, né, Davi, falando em ex-presidente Jair Bolsonaro, o Davi Almeida, o prefeito de Manaus, ele afirmou que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro têm mais atrapalhado aí do que ajudado o seu trabalho político. Kennedson, qual foi aí o contexto dessa fala e o que isso pode sinalizar aí para nós, para os eleitores, sobre os rumos da base de apoio do prefeito? Então, Carlão, em relação ao contexto, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, ele estava dando uma entrevista ali em um podcast do portal A Crítica, e ele estava ali dentro de um quadro que é Sim Não, onde a pessoa, ela define se a pessoa tá no sim, se ela sobe ou se ela desce. Basicamente é para dizer se ela tá indo bem ou não. E aí o prefeito Davi Almeida, ele falou sobre algumas personalidades, né, de quem ele considerava que estava crescendo. Ele mencionou ali o Omar Aziz, que estava crescendo, entre os fatores que para ele estava crescendo no Ibope era em relação à reforma tributária, que é um grande ganho para nossa Zona Franca de Manaus. Ele falou também sobre até do Wilson Lima. Ele falou que já estava meio brigado, mas agora começou
a realmente fazer as novas alianças, até mesmo porque o governo ele tinha já concedido aqueles subsídios, aquelas parcerias que eles tinham firmado antes, e isso já está começando a acontecer. Em relação ao Bolsonaro, ele falou que as pessoas que ele escolheu para representar ele aqui no Amazonas, elas não são tão confiáveis assim e acabam prejudicando a imagem do Bolsonaro. Aí eu até separei um trecho dessa entrevista para que a gente possa ouvir na íntegra um pedaço que ele fala exatamente sobre isso. Vamos ouvir agora o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele escolheu muitos aliados errados aqui. Os aliados dele aqui queimaram muito ele. Ele é uma grande liderança, tem uma grande liderança em Manaus, uma grande aceitação, mas não significa o fato de o cidadão ser do partido dele que você tem que seguir, só porque ele é a liderança maior. E eu tive a coragem de enfrentá-lo e dizer isso para ele, que ele estava errado. Na verdade, não ele, eu falei do partido, disse, olha, vocês podiam vir aqui comigo, compor de vice, não, tem que ser aqui, então tá bom, vocês vão nos enfrentar. 18 horas. Esse detalhe também que ele fala no final, ele chama muita atenção, né? Porque é um bastidor da última campanha. Então, o Davi Almeida disse que tentou ir ao PL para tentar fazer com que o Alberto Neto ele deixasse de ser de frente, né? E viesse como vice dele. Ou seja, ele tinha essa primeira intenção, fazer uma aliança com o PL para vir tanto Davi Almeida como Alberto Neto nessa chapa aí para tentar disputar a prefeitura. Só que o PL não quis. E agora virou história, né? E o prefeito foi reeleito. Agora vamos lá. Nathalie Moraes, mais uma vez tivemos confusão com a distribuição de peixes na Semana Santa. Dessa vez foi com o vereador Janjão, que acabou gerando uma revolta lá no bairro da Compensa. A ação que era para ser social virou um motivo de indignação e revolta dos moradores. Nathalie, conta pra gente o que aconteceu de fato por lá. Karime, nas redes sociais, na noite dessa quinta-feira, o que a gente viu de meme, né, relacionados a essa situação. Mas o que aconteceu foi que a ação social prometida ali pelo vereador Janjão, né, terminou em confusão porque a promessa era distribuir peixes para a comunidade, mas a entrega, segundo os moradores, não aconteceu como foi anunciado, tá? E aí, muita gente estava na fila desde as 11 horas da manhã, eram filas gigantescas, né? A gente sabe, nesses últimos dias tem feito um sol muito forte. Calorão. Aqui na nossa capital. E aí tinham crianças, pessoas idosas esperando há horas. E aí, não tinha uma estrutura adequada para aquelas pessoas estarem ali na fila. E aí vários moradores começaram a passar mal, o peixe não chegava. E quando o peixe chegou, minha amiga, foi uma decepção para muita gente. Teve muita gente fazendo vídeo nas redes sociais mostrando ali o tamanho do pescado, né? Gente, as pessoas indignadas. Exatamente. E aí, além de o pessoal não ter gostado ali do tamanho do pescado, no final da tarde, os assessores do vereador chegou ali e falou, só tem 125 fichas. E tinham milhares de pessoas na fila, né? E aí tudo isso gerou uma revolta. As pessoas que estavam ali realmente começaram os ânimos ficaram bastante exaltados. Inicialmente parecia ser um protesto, depois já começaram gritos, xingamentos, acusações de propaganda enganosa. E aí o bicho pegou. O bicho pegou. O vereador precisou sair de lá do local escoltado. Meu Deus, chegou nesse ponto. Chegou a esse ponto. Inclusive, né, como eu disse, a indignação tomou conta das redes sociais e o vereador Janjão foi lá nas redes sociais se defender, tentar explicar aí o que aconteceu. Vamos conferir aí o que disse o vereador. Essa situação que aconteceu agora na Compensa, situação triste, pessoas usando pessoas para querer se promover ou para querer derrubar outras pessoas. Hora nenhuma eu fiz vídeo ou postei em WhatsApp, em Facebook ou Instagram que eu daria peixe para multidão. Pelo contrário, eu avisei a minha equipe que eu ajudaria as pessoas que trabalharam comigo na campanha, porque foi o que eu consegui de peixe. Algumas lideranças da Compensa, a Igreja do Apóstolo Marcelo, o projeto do Alexandre, ali na quadra de Elvira, e uma pessoa maldosa, não sei quem, espalhou em vários locais do WhatsApp querendo me prejudicar para que desse essa confusão. 18 horas. Foi confusão
palavrão mesmo, viu, Karime e Carlão? Grande confusão, como você fala. Exatamente, Karime. Inclusive, teve parlamentar aí se pronunciando, dizendo que o colega acabou enganando os moradores com essa falsa promessa enganosa de peixe. O também vereador, né, José Ricardo, do PT, comentou o caso, né, em uma publicação nas redes sociais, falando que realmente o colega ali teria promovido propaganda enganosa na tentativa de iludibriar ali os seus eleitores, Karime. Mas é difícil também, né? Porque no WhatsApp, uma pessoa, um vizinho conta pro outro, depois conta pro outro. É isso, né? Ele tinha um grupo específico, né? Olha, eu vou lá, tu vem junto comigo. Mas não fala pra ninguém. Às vezes aí, a pessoa nem mora né? lá, né? Exato. Infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer, sair do controle, né? Não dá pra controlar. Mas, na verdade, assim, o vídeo que ele publicou ali nas redes sociais, ele tentou demonstrar que alguém tinha agido ali de forma intencional, né, para prejudicá-lo e fazer essa confusão o que era para ser uma ação beneficente tomar outros rumos, mas acabou uma confusão. Quando é de graça, né? Todo mundo vai. Olha só, tem outra situação. O deputado federal Amon Mandel declarou que não assinou a lista a favor do projeto de lei que propõe anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Ele chegou, inclusive, a afirmar que a proposta está sendo usada como uma manobra política. Quem, na visão do deputado, estaria se beneficiando com essa possível articulação aí? Quem? Então, Carlão, o que o deputado federal Amon Mandel, ele falou? Ele avaliou todo esse cenário, ele disse que nesse caso da anistia são várias pessoas envolvidas e cada uma teve uma ação específica naquele dia, aquele 8 de janeiro. Mas o que ele mencionou é que a forma como tudo está acontecendo pelo Supremo Tribunal Federal, ela é inconstitucional. Ou seja, para o deputado é necessário que cada pessoa ela responda pelos atos que cometeu de forma individual e não que esse projeto de lei da anistia que está sendo levado agora, ele englobe todo mundo, porque ele considera que houve diferenças no ato de cada uma das pessoas envolvidas e caso esse PL ele passe, sendo que já tem uma grande quantidade de assinaturas, ele disse que pode inclusive beneficiar pessoas que financiaram, pessoas que cometeram atos ainda maiores e não aquelas que tiveram atos menores como pintar ali com batom a estátua, enfim, basicamente foi isso que ele falou. Eu também separei um trecho em que ele conversou com a Rede Onda Digital falando sobre essa posição dele, vamos ouvi-lo. Não sou a favor de a gente atropelar a Constituição como uma forma de resposta ao atropelo da Constituição que o STF está fazendo. A resposta a isso deveria ser outra. O Senado quem tem que dar a resposta quando o STF não respeita a Constituição. E aí, quando a gente passa um projeto de lei ao invés de uma PEC, por exemplo, para a anistia, a gente deixa de considerar que algumas das violações ali das pessoas que estavam naquele dia foram violações a dispositivos constitucionais. E não faz sentido a gente dar uma anistia através de um projeto de lei ordinário para uma violação constitucional. Isso teria que vir através da Constituição. Então, por essa posição legalista, por entender que a gente não pode enfraquecer ainda mais a Constituição, eu não sou a favor do requerimento de urgência, mas eu sou a favor da discussão da anistia como um todo, desde que a gente leve em consideração isso para posicionamentos individualizados. 18 horas. Então ele deixou claro que é para avaliar a condição individual de cada pessoa envolvida naquela ação. Então é o que a gente vai seguir acompanhando. Nathalie, o senador Plínio Valério ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir que a licença prévia, finalmente a pavimentação do chamado trecho do meio lá da rodovia da BR-319, que foi emitida no fim do governo Bolsonaro, seja validada. Inclusive, falamos sobre essa... várias vezes. E hoje aqui com o Kennedy, nós mencionamos o assunto e a necessidade da gente ter estradas para não, né, para essas cidades que ficam isoladas, principalmente nesse período de cheias, Nathalie. Será que a gente pode ter uma esperancinha a mais? Pois é, Karime, né? A gente tem um sonho, né? Eu tenho um sonho. A gente tem um sonho que a gente não pode deixar esse sonho morrer e aí é isso que o senador Plínio Valério agora tá brigando. Aí ele entrou, como você já adiantou, com uma ação aí no STF para garantir aí a validade dessa licença prévia. Inclusive, ele fez várias críticas às organizações não governamentais, né? Que tentam dizer que é ilegal, que a gente está fazendo derrubada de árvores, mas a gente só tá querendo a pavimentação de um trecho que já pra COP30 pode, Pronto, né? eu não queria nem chegar nesse ponto, Kennedy.
Pelo amor de Deus, é uma estrada que existe desde 1970. A gente está falando de revitalização de um trecho. Não vai derrubar árvore nenhuma que já não tenha sido derrubada há décadas. Agora, a COP30 não. Quilômetros Pode, né? e quilômetros de floresta nativa, digamos assim, virgem, foram derrubadas para passar uma estrada para as pessoas só pra tirar passearem. uma foto ali, né? Pois é, Ô, Karine, ministra Marina, e- só para as pessoas passearem. E ele Vamos lá. fez várias críticas mesmo a essas ONGs, né, que atuaram ali para barrar a licença, que tinha sido concedida pelo IBAMA no final do governo Bolsonaro. A gente não pode deixar de citar isso, né? Já estava concedido, quando a gente achou que realmente as coisas iam andar, a gente deu um passo para trás. Mas para ele aí essa autorização já deveria estar valendo, mas a gente sabe que na prática nada disso está sendo cumprido e a gente vai continuar, é claro, acompanhando todos os desdobramentos disso. Beleza. Aguardando e torcendo, né? Muito obrigada pela participação de vocês falando sobre política, Kennedson Paes e Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Valeu, Kennedson Paes, 6h31. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Aí, vamos dar mais um giro no trânsito em Manaus. Vamos lá, vamos falar com o repórter André Meirelles, ele que está ali participando da movimentação da procissão. Em virtude da Semana Santa. André Meirelles, conta pra gente. Trânsito. Boa noite mais uma vez, Karime e Carlão, aos ouvintes que nos acompanham aqui na 100.7. A última procissão aqui de São Sebastião, que passou pela Getúlio Vargas, dobrou na Ramos Ferreiras e terminou aqui na Praça do Congresso, né? Teve também o apoio aqui dos agentes de trânsito no local. Ela vai continuar também amanhã essa procissão. Quem vai contar mais pra gente é o Marcos Bentes, ele que é mestre de cerimônia do São Sebastião. Como é que vai funcionar amanhã essa procissão? Amanhã é a missa mais importante do ano litúrgico, que é a missa da Vigília Pascal. Essa missa ela começa com uma procissão em frente da igreja com a bênção do fogo novo, onde o sacerdote ele acende o círio pascal. Diante disso entramos em procissão da frente do Colégio Auxiliador até a capela, onde está acontecendo todas as celebrações litúrgicas da paróquia de São Sebastião. E segue com a Vigília Pascal, que é a grande celebração do ano litúrgico, onde será cantado o precônio pascal para anunciar a ressurreição de Cristo. Hoje celebramos a paixão e a morte. Amanhã é o dia na qual essa paixão e morte serão vencidas para demonstrar o amor de Cristo ao mundo e aquele projeto para todo mundo, para toda a humanidade, que é a ressurreição no final dos tempos. Então, Marco, vamos aproveitar aqui para falar do domingo de Páscoa também. Qual é a programação? E continuando com essa programação da ressurreição, na paróquia de São Sebastião nós temos 7 missas em 7 horários diferentes. Às 7 da manhã, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 16 horas, às 18 e às 20, todas celebradas no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, na capela, onde temporariamente está funcionando a paróquia de São Sebastião. A missa das 6 da manhã é celebrada na própria paróquia, no salão que fica aos fundos, Salão Frei Mário Monatelli, onde está funcionando uma pequenina capela. Então nossa paróquia possui 7 missas dominicais e nesse domingo, o domingo mais importante do ano litúrgico para nós católicos, serão 7 celebrações celebrando a Páscoa do Senhor. Então vai para encerrar agora, faz esse convite aí. Então a gente convida todo mundo, todo o povo católico para celebrar essa data importante, a principal data para quem é católico, para quem é cristão. Cristo morreu, se entregou, mas também Cristo ressuscitou. Então venhamos celebrar a ressurreição desse Cristo que é vida, amor, é luz e que se entregou por nós. Ok, muito obrigado. A gente ouviu aqui o Marco Bentes, que é mestre de cerimônias São Sebastião, falando aí sobre a procissão e também toda essa programação que ainda continua amanhã, sábado, nesse domingo também, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Valeu, André. Agora 6h35. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora conferindo em previsão do tempo e temperatura. Final de semana já, hein? Com Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a você que acompanha a previsão do tempo aqui no 18 horas. E a sexta-feira foi bem ensolarada hoje na cidade. Agora à tarde que o céu começou a ficar parcialmente nublado. E à noite o céu vai continuar com algumas nuvens, mas não temos previsão de chuva para a sexta-feira. E a previsão do tempo para o fim de semana, 19 e 20 de abril, sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Segundo o Clima Tempo, será de um sábado com céu um pouco nublado pela parte da manhã. A probabilidade
probabilidade de chuva é baixa. E ao longo do dia teremos períodos de sol com as temperaturas um pouco mais altas. Mas à noite o céu vai continuar nublado, mas nós não temos previsão de chuva significativa para o sábado, o que indica que nós vamos ter uma noite bem agradável no sábado. E a temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 69 a 95%. E o domingo vai ser parecido com o sábado também, ou seja, sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme e a temperatura fica amena para encerrar um final de semana bem agradável aqui na cidade. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Bom, eu vou aproveitar para desejar para vocês um bom fim de semana, uma feliz Páscoa e eu volto segunda-feira aqui pra gente continuar acompanhando o clima juntinhos aqui no 18 horas. Valeu. Muito obrigada, Vanessa Lima. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Vanessa. 6h36. 18 horas. Olha só, e nos últimos dias voltamos a sentir aquele calorão típico de Manaus. E sempre temos a impressão de que o calor está cada vez pior, como está bem mais quente esse ano que ano passado. Parece. Né, uma das questões apontadas pelos especialistas para essa situação aí é a falta de árvores, né, Karine? Pois é, Carlão, e de acordo com as informações do último censo, o Amazonas tem a segunda pior taxa de ruas arborizadas do Brasil, gente. A repórter Nathalie Moraes acompanhou esses números e traz mais detalhes a respeito desse censo. Boa noite, Nathalie. Então, é até uma contradição ter esse índice. Afinal de contas, estamos no meio da floresta amazônica, né? Como é que pode? Boa noite mais uma vez, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas mais uma vez. Chega a ser até uma vergonha pra gente, Pronto. né, Karime? Porque a gente fala em Amazônia, por muito tempo a gente teve aquele conceito errado que a gente morava no pulmão do mundo, que a gente sabe que isso não é real. Exato. Né? Mas assim, a gente fala em Amazônia, você mora no Amazonas, o maior estado do Brasil. Você já imagina... No meio da floresta amazônica. No meio da floresta amazônica. Quando a gente vê um dado como esse, que mostra que mais da metade dos manauaras vivem em bairros onde não se tem uma única árvore por perto, a gente realmente deve ficar preocupado, né? Segundo o IBGE, Manaus é a terceira capital da região norte com menos áreas verdes nas regiões urbanas. Esse dado, como você já adiantou, foi divulgado com base no censo de 2022, mas só foi divulgado nesta quinta-feira, tá? De acordo com a pesquisa do censo, 55% da população aqui de Manaus, isso daí mais de 1 milhão de pessoas, moram em locais onde não existe nenhum tipo de arborização. Já outras 9% moram em áreas que só tem 3 ou 4 árvores e somente 13,9% da população manauara tem ali ao redor pelo menos 5 árvores ou mais. Com isso, né, Manaus aparece ali entre as 7 capitais brasileiras com pior cobertura vegetal entre as cidades de todo o Brasil. É uma triste realidade, né, Karime? É preocupante, principalmente por conta do calorão que a gente enfrenta o ano inteiro. Sem falar, né, a gente tem a situação das ondas de calor, fumaça, queimadas. Sim, tudo piora, e tudo qualidade isso piora. Sem árvores, o ar fica mais seco, o calor aumenta, a saúde de todo mundo sofre e a cidade, né, o povo também, como um todo, acaba sentindo tudo isso na pele. A gente vai ouvir agora a fala do Luan Rezende, ele que é diretor de disseminação do IBGE. Ele traz mais alguns detalhes dessa pesquisa. A capital amazonense reflete a tendência estadual de baixa arborização urbana, com uma grande parte da população residindo em áreas sem árvores, o que impacta negativamente o microclima e a qualidade de vida na cidade. Os resultados da pesquisa, tanto para o estado quanto para a capital, ressaltam disparidades no acesso à infraestrutura urbana, com condições geralmente mais precárias observadas fora dos centros, nas periferias. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes, ouvimos aí a fala do diretor de disseminação do IBGE, Luan Rezende. Essa pesquisa, Karime, também trouxe dados importantes quando a gente fala de acessibilidade, né? Um assunto que a gente sempre aborda aqui no 18 horas. E aí a pesquisa mostrou que somente 5,6% da população no estado moram em ruas que têm ali rampas para os cadeirantes. Esse é o menor índice do Brasil, tá? Quando a gente fala de acessibilidade, o nosso estado, o Amazonas,
Amazonas fica em último lugar. E entre as cidades aqui do nosso estado, o município de Parintins tem o pior tipo de acesso às pessoas, né, que vivem em diferentes condições. E quando a gente fala de diferentes situações, eu falo assim de a situação para quem, por exemplo, precisa ir para a escola, somente 13,5% das escolas aqui no Amazonas tem ali calçadas acessíveis que possam abrigar, receber essas crianças que têm, né, ali que tem dificuldade de mobilidade, né? A gente sabe que na prática isso daí acaba significando que muita gente que tem mobilidade reduzida não consegue ali se mover, Karime. Vamos ouvir uma outra fala? Vamos. A gente tem aí eu separei mais um trechinho aí do Luan Rezende falando aí sobre essa falta de calçadas acessíveis. A circulação de pedestres em Manaus é comprometida pela falta de calçadas em muitas áreas e pela alta incidência de obstáculos e falta de rampas onde elas existem, tornando o deslocamento a pé inseguro e pouco acessível. 18 horas. Tá aí, Karime e Carlão, a gente ouviu a fala do diretor de disseminação do IBGE, Luan Rezende. Para encerrar, aqui no Amazonas, mais de 2 milhões de moradores vivem em locais onde não existem calçadas, tá? Eu tô falando de todo o estado. Calçada é problema mesmo. É um problema sério. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. 6h41 agora. 18 horas. Legal, hein? Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você confere aqui no 18 horas que, olha só, o campeão do Big Brother Brasil 2024, Davi Brito, é acusado de violência psicológica. Ele ameaçou aí a modelo amazonense Tamires Assis, é o que dizem. Detalhes para você em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Olha, o Brasil ficou em último lugar, né, no mais recente ranking de competitividade industrial elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O estudo comparou o país com outros 17 países que competem com o Brasil no mercado internacional, Karime. E os 3 aspectos que mais pesaram negativamente no resultado foram ambiente econômico, desenvolvimento humano e trabalho e educação. Em todos eles, o Brasil ocupou o último lugar no ranking. Mix. Olha só, o campeão do Big Brother Brasil, Davi Brito, virou réu na Justiça do Amazonas por violência psicológica, Karime. Ele é acusado de ameaçar a modelo amazonense Tamires Assis com uma arma durante uma videochamada. O repórter André Meirelles explica esse caso agora pra gente no Giro Policial. Boa noite. Olha, a modelo amazonense Tamires Assis, ela usou as redes sociais pela primeira vez para falar sobre a decisão da justiça que aconteceu na última quinta-feira, na noite da quinta-feira, em que Davi Brito, né, o ex-BBB, virou réu depois da denúncia do Ministério Público aqui do Amazonas ser aceita pela justiça. A modelo e o ex-BBB tiveram relacionamento no ano passado e, segundo Tamires, Davi exibiu uma arma de fogo durante uma videochamada e acabou ameaçando ela. Ela também conseguiu registrar um print do momento. E aí, por meio dos stories no Instagram, ela falou sobre o temor que sentia na época em que o crime aconteceu, mas destacou que as mulheres devem ter coragem de lutar pela própria vida. Vamos acompanhar. Ficar claro isso e deixar aqui reafirmar o meu apoio, a minha força, toda mulher que sofre violência, seja ela psicológica, seja ela física, qualquer tipo de violência, denuncie. Tenham coragem de lutar pela vida de vocês, pela saúde física e mental de vocês, tá bom? Porque vocês vão romper, assim vocês vão romper um ciclo de violência que pode se agravar e, quem sabe, no futuro se tornar um feminicídio, se tornar o fim da sua vida. Então, tenham coragem de lutar por você, pela sua vida, escolha. Eu tive muito medo, com certeza, a fazer essa denúncia, mas não importa quem esteja do outro lado, nós somos mulheres. Olha, e também a digital influencer lembrou que mesmo, né, atualmente estando bem, tocar nesse assunto ou relembrar o fato ainda causa muito incômodo e mal-estar, né? Porém, ela reconhece que é um assunto que deve ser debatido. Davi, né, Davi Brito, ex-BBB, está sendo investigado por violência doméstica e incitação à violência contra a ex-namorada Tamires Assis. A Polícia Civil do Amazonas pediu a prisão dele, mas a Justiça ainda não decidiu sobre o
pedido. Davi, ele responde ao processo em liberdade. A justiça considerou o comportamento instável e agressivo, concedendo medida protetiva à vítima, Karime, Carlão. Olha só, agora, André, tem um outro caso aí, que é um caso daqueles que realmente revolta todo mundo. Um homem, ele foi preso acusado de estuprar o próprio sobrinho de 9 anos. É isso? Procede, André? Foi um homem de 41 anos, ele está preso já, ele é suspeito de estuprar o próprio sobrinho, uma criança de apenas 9 anos. Tudo isso aconteceu em uma comunidade na zona rural de Tonantins, município aqui do interior do estado. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na quarta-feira e, segundo a Polícia Civil aqui do estado, o suspeito ameaçava a vítima de agressão para ele não contar sobre o que acontecia. O delegado, o Ellery Aleph, do Distrito Integrado de Polícia de Tonantins, disse que as investigações iniciaram quando a vítima deu entrada em um hospital do município com lesões no ânus. A vítima foi levada ao centro cirúrgico do hospital, onde foram constatadas lesões, lesões pontuais no ânus dessa criança, e verificou que poderia se tratar de um caso de abuso sexual. Segundo o delegado, foi solicitada a prisão preventiva do autor e ele foi preso na comunidade onde ele estava, em Tonantins. O suspeito vai responder por estupro de vulnerável, e foi encaminhado aí para audiência de custódia e agora ele fica à disposição da justiça, Karime, Carlão. Beleza, André Meirelles, agora 6h46. Mix. Olha só, as ações com o Exército na fronteira amazônica apreendem mais de 143 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, Karime. As informações são do Comando Militar da Amazônia, o CMA, e as operações conduzidas na faixa de fronteira tiveram como alvo principal os crimes internacionais e ambientais. Mix. Olha só, e agora uma nova medida anunciada pela Prefeitura de Manaus promete aliviar o bolso de quem mais precisa e, ao mesmo tempo, manter o transporte público funcionando redondo. A proposta é adotar 3 tarifas diferentes, que inclusive já falamos aqui no 18 horas sobre o assunto. Foi apresentada pela Prefeitura durante as negociações para o reajuste das tarifas, Karine. Exato, Carlão. Vou lembrar, a proposta é a seguinte: para as pessoas de baixa renda e os beneficiários do CAD único, a passagem fica em R$ 4,50. Para os passageiros comuns, o valor vai ser reajustado para R$ 5. Já o Vale Transporte, pago por empresas, passa a custar R$ 6. A repórter Nathalie Moraes volta a conversar ao vivo com a gente e ela explica melhor todo esse assunto. Nathalie, boa noite mais uma vez. Já tem data para esse reajuste? Conta mais. Boa noite, Karime, mais uma vez para você, Carlão, para todos os nossos ouvintes. Então, Karime, a Prefeitura decidiu aí adotar oficialmente esse modelo da tarifa diferenciada para o transporte coletivo. Essa medida, ela já vinha sendo discutida e foi confirmada, pelo prefeito Davi Almeida. Inclusive, ele falou essa semana com a gente, aqui com o programa 18 horas, sobre as recomendações emitidas pelo Ministério Público do Estado, e essa é uma das recomendações. Só para explicar melhor para quem está em casa, nos ouvindo no carro nesse momento, a mudança vai funcionar no seguinte: os usuários de baixa renda, cadastradas as pessoas que utilizam ali o CAD único, as pessoas que usam o CAD único, que recebem Bolsa Família, vão continuar pagando R$ 4,50 na passagem de ônibus. Já o passageiro comum, você ou qualquer outra pessoa que queira pegar ali o transporte público, vai pagar R$ 5. O patrão paga o transporte, Vale Transporte. Para ele, a passagem de ônibus vai custar ali um valor de R$ 6. Já tem data para isso acontecer? Ainda não. A gente sabe que tudo isso, foi uma das propostas apresentadas durante a negociação, mas esse novo valor, a gente ainda não tem uma data de quando isso tudo aí começa a valer. Mas o prefeito reforçou que o objetivo dessa proposta é garantir a sustentabilidade financeira do sistema e, ao mesmo tempo, preservar aí o acesso daquelas pessoas que mais precisam ao transporte público, para que aquelas pessoas não sejam tão prejudicadas, A gente vai conferir aí um trecho. O prefeito Davi Almeida esteve nesta quinta-feira no Portal A Crítica e aí ele falou sobre diversos assuntos e esse também foi um dos pontos abordados. Vamos conferir aí o que disse o prefeito Davi Almeida.
que na verdade o CadÚnico eles não vão ter o valor aumentado da passagem. Nós vamos fazer uma carteirinha para eles, né? Em 60 dias vai estar na nossa proposta que nós vamos apresentar, para que em 60 dias a gente apresente essa caderneta, todo mundo se cadastre, receba a sua caderneta e consiga comprar o seu passe em R$ 4,50 sem aumento da passagem. Se estipular um prazo, um dia, porque eu dependo de algumas decisões. Essas decisões elas podem ser no curto espaço, no médio e no longo espaço. Mas uma coisa eu te digo, para cumprir o acordo que foi feito ontem, nós precisamos do aumento da passagem até para aumentar a receita e assim cumprir com esse acordo para que a greve não retorne. 18 horas. Karime, Carlão e ouvintes do programa 18 horas, ouvimos aí a fala do prefeito Davi Almeida explicando um pouco mais de como é que vai funcionar aí esse novo formato dessa passagem especial para os usuários do CadÚnico. O prefeito disse aí, né? A gente ainda não tem data, mas a partir do momento que a gente anunciar essa mudança, essas pessoas vão se dirigir ao Sinetran, elas vão ter acesso a uma carteirinha diferenciada que vai garantir aí esse desconto, né? Eles vão continuar pagando o valor de R$ 4,50 na tarifa de ônibus, né? A gente reforça que esses acordos, né, asseguram ali o reajuste salarial próximo do percentual que foi solicitado ali. Eles solicitaram 12%, eles conseguiram, né, um reajuste de 9%. Com a greve, né? Lembrando durante que eles fizeram a greve. Exatamente. Além disso, também ficou definido ali o plano de retirada gradual da função dos cobradores, que deve acontecer em um prazo de até 4 anos aí, como o prefeito confirmou. E ele mesmo disse que aí esses profissionais iriam passar por capacitações para ocupar outros cargos. Realocados. A ideia é que eles sejam realocados ali mesmo dentro das empresas de transportes, mas a prefeitura também vai batalhar, a gente está falando de mais de 1.100 trabalhadores, para que eles consigam uma vaga. Se não conseguiu na empresa, consigam na indústria, né? Afinal de contas, o nosso polo industrial está aí em ascensão e a gente torce para que todo mundo fique bem, Karime. Sem dúvida. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Boa noite, feliz Páscoa para vocês, legal, viu? Obrigada. 6h52. 18 horas. Olha aí, atenção, hein? Aposentados e pensionistas do INSS já podem consultar a antecipação do 13º salário em todo o país. O pagamento vai beneficiar aí 34,2 milhões de pessoas. O calendário vai de 24 de abril a 8 de maio, Karime. E já pode ser consultado pela Central de Atendimento 135 ou pelo Meu INSS, no aplicativo ou no site. O valor da primeira parcela da antecipação e do pagamento de abril. O pagamento de 50% da gratificação natalina vai vir junto com o benefício desse mês, que será pago no dia 24 de abril, ou seja, de 24 de abril até o dia 8 de maio. Já a segunda parcela, Karime ouvintes, sairá junto com o calendário de maio, que vai de 26 de maio a 6 de junho. 18 horas. A situação está complicada para os brasileiros conseguirem fechar as contas do fim do mês, Karime. Novidade para ninguém, né, Carlão? Olha aí, tá escuta difícil. essa. O número de dívidas aumentou 6,92% aqui do norte no mês de março. O levantamento é do SPC Brasil. Eles têm o nome de todo mundo lá, né, Carlão? Tem tá aí o meu, levantamento. o nosso. O nosso tá lá, né? O norte registrou o segundo pior índice de endividados entre regiões do país. O indicador aponta que 4 em cada 10 brasileiros adultos estavam negativados em março desse ano. A repórter Vanessa Lima tem mais detalhes a respeito desse levantamento e conta pra gente agora. Boa noite, Vanessa. Vanessa. Boa noite, Carlão, Karime. Boa noite a você que acompanha as notícias aqui no 18 horas. E vamos falar agora de um assunto que todo mundo conhece bem de pertinho: as nossas dívidas. Segundo o SPC e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a inadimplência cresceu 6,92% na região norte só no mês de março. No centro-oeste, já são 45% dos adultos com o nome sujo. Aqui no norte, a gente não lidera, mas estamos chegando perto. Somos o segundo maior percentual de endividados entre as regiões do país. Agora, falando em faixa etária, 4 em cada 10 adultos de 30 a 39 anos estão negativados. Isso dá mais de 69 milhões de pessoas. E o que assusta é que as dívidas mais antigas, as de 3 a 4 anos, aumentaram 43% em relação ao mesmo período do ano passado. Ou seja, tem muita gente com o boleto vencido há muito tempo. Os números não mentem. A variação anual da inadimplência
inadimplência no Brasil em março deste ano ficou acima da observada em fevereiro, com um crescimento de 1,54%. Esse é o maior número da série histórica do indicador, o que demonstra um agravamento da situação financeira dos brasileiros. O presidente do SPC, Roque Pelizaro Júnior, diz que tem opções de crédito no mercado, mas ele faz um alerta: cuidado para não acabar trocando uma dívida por outra. O negócio é pagar o que você já deve antes de fazer novas dívidas. A verdade é que esses dados são um alerta para todos nós. É hora de repensar nossas finanças e tomar medidas para evitar que a situação fique ainda pior. Volto agora com vocês no estúdio. Beleza, Vanessa Lima, agora 6h55, você no melhor Mix do Brasil, Karime. Hoje é sexta-feira e nós vamos o quê? Conferir aí as dicas de lazer para o fim de semana, não é isso? Exato, vamos conferir algumas opções Olha com aí. Nathalie Moraes, Boa. que continua com a gente aqui no 18 horas. Então, Nathalie, deve ter muita programação para as crianças por causa da Páscoa, não é? Tem sim, Karime. Olha, a Casa aos Ovos está garantida e eu tô trazendo para você aí, o nosso ouvinte, aquela programação gratuita, né? Afinal de contas, como a Vanessa Lima acabou de dizer aí, as verdade. coisas tão difíceis e se tem chocolate de graça pra garotada, por que não aproveitar, Sem né? dúvida. Programação de graça, todo mundo gosta. Olha, vai ter Caça aos Ovos no Estúdio 5, na Zona Sul de Manaus. A programação é voltada aí para as crianças de 4 a 12 anos e acontece na Praça de Eventos do Centro Comercial a partir das 4 da tarde neste sábado. Quem também está promovendo ali Caça aos Doces de forma gratuita é o Shopping Grande Circular. Por lá, a festa também começa às 4 da tarde, assim como a Caça aos Doces no Manaus Plaza Shopping. Programação na Zona Leste tem no Parque Gigantes da Floresta, no bairro Novo Aleixo, que preparou uma programação para lá de especial. E essa programação vai até o domingo, tá, Karime? Boa. Começa às 10 da manhã e segue até às 7 da noite. É uma diversão garantida aí para toda a família nesse sábado. Tem festa para os papais e para as mamães também. Tem roda de samba Cacique de Ramos. E lá no Mercado de Origem da Amazônia, um local novo que tá super bombando, super em alta. A partir das 3 horas da tarde, os ingressos estão sendo vendidos por lá. Para encerrar no domingo de Páscoa, tem Páscoa na Floresta, lá no Parque Gigantes da Floresta. Lembrando que a programação é gratuita e vai até às 4 da tarde. Beleza, Maravilha, bacana, obrigada, tá Nathalie Moraes. Agora sim, Uma Feliz boa Páscoa. programação. Feliz Páscoa, Karime, Carlão e meus ouvintes maravilhosos para Valeu. todos vocês. Obrigada. Valeu, Nathalie, feliz Páscoa. Mix. 18 horas. Esporte. Tá conferindo agora o nosso giro esportivo e a gente começa assim, olha só, o Amazonas viajou até Belo Horizonte para encarar o América Mineiro, que não é nada fácil, hein? Mas voltou com derrota na bagagem, olha aí, 3-1 pro Coelho nesta quinta-feira no Estádio Independência. Miqueias, Fabinho e Figueiredo marcaram pro time da casa, enquanto Ricardo Silva fez contra e salvou a honra da onça pintada, Karime. Pois é, 3B da Amazônia já está em São Paulo. As feras desembarcaram na noite de quinta para encarar o Corinthians nesse sábado no Parque São Jorge, às 8 da noite, horário de Manaus. A preparação das amazonenses segue firme em solo paulista. Olha só, tem mudança lá no timão, hein? Ramon Dias não é mais o técnico do Corinthians. O anúncio foi feito pelo clube no início da noite de quinta, após a derrota por 2-0 para o Fluminense, o tricolor pelo Brasileirão. A pressão falou mais alto e o ciclo do argentino chegou ao fim, Karime. E aí, vem a sexta Copa do Messi. A proximidade do Mundial de 2026 está mexendo com o coração do camisa 10. Antes irredutível, o Messi agora já admite que pode estar em campo buscando o bicampeonato com a Argentina. Será, Carlão? Em entrevista ao canal Simplesmente Futebol, ele também elogiou o jovem Lamine Yamal, joia do Barcelona. Mix. Olha só, para o segundo trimestre de 2025, 48% das empresas brasileiras pretendem elevar sua força de trabalho, o que aponta a pesquisa desenvolvida pela Manpower Group, empresa de soluções de força de trabalho, Karime. A previsão é de aumento de 4 pontos percentuais em comparação com o trimestre anterior. Mix. Olha só, a Anatel e o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançaram a nova fase do programa Celular Seguro. Nesta nova etapa, o usuário passa a contar com o bloqueio total e o modo recuperação. Karime O Leão. bloqueio total desativa completamente a linha telefônica, as contas vinculadas a instituições parceiras e o número único que identifica o aparelho. 18 horas. Agora 6 horas e 59 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas.
Editorial 18 horas. Olha, nesse fim de semana, até domingo, os católicos lembram a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Na Bíblia, São Paulo diz que Cristo era a verdadeira Páscoa e que foi imolado e morto em sacrifício pela humanidade. A ruptura histórica e cultural promovida pelo sofrimento de Jesus Cristo impulsionou a criação de uma nova religião. É um momento de se lembrar que o líder máximo do cristianismo morreu e ressuscitou. A simbologia demonstra que não existe mais só a necessidade de se sair da escravidão para a liberdade, mas do contexto de pecado para um contexto ainda maior de amor. A Semana Santa é um período para reflexões independentes de uma religião e que pode motivar até mudanças sociais, no sentido de que a Páscoa é uma oportunidade de olhar para nós mesmos, para a nossa realidade social, para a nossa realidade econômica e também realidade política. Também, é claro, de pensar e avaliar o que a gente quer para a nossa sociedade, para a natureza, para o mundo e para o futuro de cada um de nós, seres humanos. Que os ensinamentos de Jesus Cristo iluminem os nossos corações e também os corações e as mentes dos líderes políticos no mundo inteiro. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite, uma Páscoa abençoada para todos. Até segunda-feira. Boa Páscoa, até segunda. Você ouviu 18 horas.